Oi, estou aqui para falar de cinética química, uma parte da química que estuda a velocidade das reações químicas. Por exemplo, você sabe quanto tempo um airbag demora para ser acionado? Outro exemplo, você sabe quanto tempo uma laranja demora para se decompor? Outro exemplo, quanto tempo o petróleo precisa para ser formado? Quanto tempo demora a explosão dos fogos de artifício? Então, um exemplo comum: quanto tempo um comprimido efervescente demora para se desfazer na água? São assuntos relacionados com cinética química, que estuda a velocidade das reações químicas, a relação entre quantidade e tempo, que está envolvendo o dia a dia da gente. Então vamos lá. Se a cinética estuda velocidade, é porque está relacionado com energia cinética, energia de movimento. Pensando nas perguntas, na proposta de você saber quanto tempo o airbag demora para ser acionado, vamos lá. Você sabia que demora 0,2 de segundo? E a velocidade de abertura é de cerca de 300 km por hora. O outro exemplo, da laranja. Quanto tempo que ela demora para se decompor quando você compra uma laranja e deixa fora da geladeira e ela começa a ficar com aquele aspecto horrível? Então, olha lá, pensando na resposta, olha o que seria. Você sabe que depende da temperatura, então, dependendo das condições ambientes, luz, oxigênio e a temperatura que acabamos de falar, em geral, uma laranja colhida em bom estado começa a se decompor após 10 dias fora da geladeira. 10 dias. Nessa aula de agora, foi a perguntinha no sentido de você pensar quanto tempo o petróleo precisa para ser formado. Então, o petróleo já é um pouquinho mais demorado a sua decomposição, porque vamos lá, o petróleo é um produto da decomposição lenta de pequenos seres marinhos, em geral animais e vegetais unicelulares, que permaneceram soterrados, preservados do oxigênio e submetidos à ação de bactérias, do calor e da pressão. Então, estima-se que as jazidas petrolíferas tenham algo entre 10 milhões de anos e 500 milhões de anos. É muito tempo. O outro exemplo que nós tínhamos comentado no início: se você sabe quanto tempo demora a explosão dos fogos de artifício. A explosão dos fogos demora cerca de 10 a 30 segundos, dependendo dos compostos químicos presentes em sua composição. O outro exemplo: quanto tempo um comprimido efervescente demora para se desfazer na água? Aquele comprimido que quando você está com uma dorzinha no estômago, está com aquela acidez, você compra um comprimidinho desse e acaba dissolvendo na água para tomar. Coisas que acontecem no dia a dia da gente. Então, de novo, dependendo das condições ambientes, dependendo da temperatura da água, é assim. Quanto maior a temperatura, mais rápido o comprimido se dissolve. A temperatura ambiente, um comprimido inteiro, demora cerca de 1 minuto e 4 segundos. Foi o que a gente comentou, para se dissolver totalmente. Pensando em cinética, vamos lá. Cinética química estuda a taxa de desenvolvimento das reações e os fatores que a influenciam. Estuda ainda a possibilidade de controlar essa taxa de desenvolvimento, tornando as reações mais rápidas ou mais lentas, com base no mecanismo das reações. Essa taxa de desenvolvimento média é calculada em função de uma das substâncias participantes da reação e é expressa pela razão entre a quantidade consumida ou produzida dessa substância e o intervalo de tempo em que isso ocorreu. Então, se você tem uma reação qualquer genérica e você quer calcular a velocidade dessa reação,
Depende o que o exercício vai pedir para você. Em cima de uma reação genérica, você pode calcular a velocidade da reação do que foi consumido, dos reagentes, e a quantidade também do que foi produzido em relação ao tempo. Nós vamos fazer um exercício aqui no quadro para eu poder explicar como que você calcula essa velocidade média. Tudo bem? Vamos ao enunciado do exercício. A revelação de uma imagem fotográfica em um filme é um processo controlado pela cinética química da redução do halogeneto de prata por um revelador. A tabela a seguir mostra o tempo de revelação de um determinado filme usando um revelador D76. A velocidade média da revelação no intervalo de tempo de 7 minutos a 10 minutos, ele é observado na tabela logo abaixo. Então, você tem nessa tabela o número de mols do revelador e o tempo de revelação. Esse tempo de revelação está em minutos. Então, vamos calcular a velocidade média dessa reação em mol por minuto. 10 minutos. Nós tínhamos visto anteriormente que a fórmula da velocidade média de uma reação é a variação da quantidade do número de mols com o tempo. Então, essa variação você tem número de mols final menos número de mols inicial. Tempo final menos tempo inicial. Então, pegando os números da tabela, nós temos que no intervalo de 7 a 10 minutos, então vamos consultar nossa tabela, de 7 a 10 minutos, então o tempo final, tempo inicial. Tempo final 10, tempo inicial 7. Variação de número de mols, também usando a tabela nesse intervalo de tempo. Final nós temos 18, inicial nós temos 22. Então, número de mols 18 menos 22. Então, nós temos 10 menos 7, vai dar 3. 18 menos 22. 18, 19, 20, 21, 22, nós temos 4. Então, nós temos 4 dividido por 3, que vai dar 1,33. Vamos olhar a unidade. Nós temos aqui a unidade número de mols é mols e o tempo nós temos minuto. Então, vai dar 1,33 mols por minuto. E é isso. Como as reações ocorrem? Em cinética química, como que essas reações elas acontecem? Então, é primordial, é necessário que as moléculas dos reagentes sejam postas em contato de modo mais eficaz possível. Contato entre as moléculas dos reagentes. Também, como regra geral, se verifica que as substâncias no estado gasoso reagem mais facilmente e mais rapidamente do que no estado líquido, e neste mais rapidamente que no estado sólido. Também é fundamental que os reagentes tenham uma certa afinidade química, ou seja, uma tendência natural para a reação poder reagir, fator que depende da própria natureza das substâncias envolvidas na reação. Então, revisando, como que as reações ocorrem? Contato entre os reagentes, não pode esquecer, e uma certa afinidade química. A teoria das colisões agora dentro de cinética. De acordo com a teoria das colisões, as reações elas acontecem porque as moléculas dos reagentes têm que colidir muito, com bastante energia entre elas para uma reação poder ocorrer. Nesse sentido, vai ter um momento, depois que esses reagentes colidem, essas moléculas se colidem umas com as outras, você vai ter um momento intermediário que chama complexo ativado. E, por fim, o seu produto formado.
Então, olha só, esses choques da teoria das colisões, os choques entre as moléculas, irão facilitar o aumento da velocidade das reações químicas. É interessante notar que um pedaço de carvão não pega fogo sozinho. É necessário aquecê-lo um pouco até fazê-lo atingir um estado incandescente e somente daí em diante ele queimará sozinho. Esse empurrão inicial é necessário em muitas reações. Por exemplo, usamos um fósforo para acender o gás de um fogão. Acendemos um pavio para explodir uma bomba de festa junina. Iniciamos também o motor do automóvel. A faísca da vela detona a gasolina. Então, uma reação para ela poder começar, ela precisa de uma energia. Esse número de choques que a gente observou na teoria das colisões e essa energia inicial para uma reação poder começar, ela chama-se energia de ativação. Falando da temperatura, quando você aumenta a temperatura, aumenta a velocidade da reação. Então, o efeito da temperatura é muito fácil de você observar, porque está muito no dia a dia. Pensa na geladeira, na sua casa. Vamos a um exemplo muito fácil. Se você compra banana e se você não colocar essa banana na geladeira, deixar a temperatura ambiente, provavelmente ela vai se decompor. A gente fala, ela vai amadurecer, ela vai estragar com maior facilidade. Estragar, apodrecer, é uma reação química. Vamos lá então com o exemplo. Se você compra banana e você pega essa banana e coloca na geladeira, a geladeira, lá dentro, você diminui a temperatura. Então, você vai observar que a banana vai demorar mais para estragar. A reação vai demorar para ocorrer. Conclusão: quando você diminui a temperatura, diminui a velocidade da reação, o apodrecimento. Quando você aumenta a temperatura, aumenta a velocidade da reação. No caso da banana, o apodrecimento da banana. Então, fica muito fácil de você relacionar. Aumenta a temperatura, aumenta a velocidade da reação. Então, concluindo, fatores que aumentam a velocidade da reação. Os importantes: concentração dos reagentes, superfícies de contato, temperatura e catalisador. Esses 4 fatores são os que mais se observam e que influenciam a velocidade das reações. Então, cinética química deu para você pensar que é o estudo da velocidade das reações e os fatores que influenciam. Energia de ativação e complexo ativado. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Seria o empurrão inicial necessário para levar os reagentes a um estado ativado em que se forma o complexo ativado. Pela teoria do complexo ativado, na realidade, um aprimoramento da teoria das colisões, admite-se que, no instante do choque, ocorre um progressivo enfraquecimento das ligações entre as moléculas iniciais e um fortalecimento das ligações entre as moléculas finais. Observando o gráfico a seguir, você vai ter moléculas de reagentes, você vai ter o momento do complexo ativado, que é uma estrutura intermediária de vida curtíssima, e os produtos. Pensando nesse gráfico logo abaixo, você tem uma molécula de gás hidrogênio reagindo com uma molécula de gás iodo.
você tem os reagentes A. Depois você tem o complexo ativado, que é o seu momento B, aonde ainda não são mais as moléculas dos reagentes e nem as moléculas do produto. Complexo ativado é uma estrutura intermediária. E em C, você tem os seus produtos, que são 2 moléculas de ácido iodídrico. Nesse gráfico, você vê muito bem explicadinho o valor da energia que você precisou, que as moléculas dos reagentes têm que passar para poder formar o produto. Então, a energia de ativação que você teve nessa reação é de 40 quilocalorias por mol. Isso, energia de ativação. Agora, se você observar no gráfico, você também tem a variação de entalpia, a variação de energia da sua reação. Uma reação exotérmica que liberou menos 6 quilocaloria por mol. Então, observe bem o que é a diferença entre, e o que é energia de ativação e variação de entalpia. Não esquecendo que complexo ativado é o momento da reação de maior energia que você tem. Efeito da superfície de contato na velocidade das reações. Quanto maior for a superfície de contato, a área efetivamente exposta entre os reagentes, maior a taxa de desenvolvimento da reação, isto é, a velocidade da reação. Nesse exemplo que a gente observa, que é a ferrugem, então a ferrugem, se você pensar um pouquinho, se você pegar a mesma quantidade de ferro que tem em um prego, por exemplo, comparando a mesma quantidade que você tem de ferro em um bombril, na palha de aço, que bombril é marca, então, você pode observar que a ferrugem que acontece nos 2 momentos tem um pouquinho de diferença de quantidade. Por quê? A ferrugem observada no prego, em relação à quantidade de ferrugem observada na palha de aço, essa quantidade é muito diferente. Na palha de aço, você tem um aumento na superfície de contato. Então, a parte exposta com o ar é muito maior que a do prego. Então, a gente fala que a ferrugem na palha de aço, como a superfície de contato é maior, a velocidade é maior do que no prego. Enferruja os dois, mas vai enferrujar muito mais a sua palha de aço, com certeza. Observando esse outro gráfico, ele mostra para a gente, com muita clareza, a energia de ativação, complexo ativado e velocidade da reação. Olha esses carrinhos aí, os momentos, momento A, o momento B e o momento C, igual à reação anterior. Momento A é a energia que gastamos no início, energia 1. Energia 2 é a energia liberada na descida do automóvel de B para C. E energia 3 é o saldo de energia. Então, você viu que o carrinho teve que gastar uma energia para subir no momento B, sair do momento A para o momento B, e a descida dele do momento B para o momento C. Então, a energia E1, que é do momento A até o momento B, chama energia de ativação. E a energia 3, que é a diferença entre A e C, é a energia. Gráficos envolvendo energia cinética. Energia cinética, entendendo que química, dentro da química, cinética química estuda a velocidade das reações. Então você tem 2 gráficos aqui, lembrando lá da termoquímica. Na termoquímica você tem lá gráficos endotérmicos e gráficos exotérmicos. Endotérmico,
absorve energia, exotérmico libera energia. Então nós temos aqui um gráfico, reagentes, patamar dos produtos. Então você vê que você gastou uma energia para chegar no complexo ativado. No outro gráfico você tem o patamar dos reagentes, o patamar dos produtos e você gastou uma certa energia para chegar no complexo ativado. Então veja bem, essa energia que você tem aqui para chegar no complexo ativado, ela é bem menor que a energia que você gasta para chegar aqui nesse complexo ativado. Então dentro da cinética, dentro de energia, dentro de velocidade de reação, é assim. Quanto menor a energia de ativação, mais rápida é a reação. E você pode observar na descida do seu gráfico. Então, se você está aqui no topo da montanha, e você está no topo dessa montanha, você escorrega aqui com muito mais velocidade do que aqui. E aqui você gastou muito menos energia do que no gráfico, no segundo gráfico. Então, conclusão. Quanto menor a energia gasta, maior a velocidade da reação. Quanto maior energia gasta, menor a velocidade. Só esse gráfico dos carrinhos, como é muito fácil de você ver. Olha a energia que você gasta aqui, né? Você está com o carrinho na energia A, vai chegar a energia B e vai chegar aqui na energia C. Então é bem legal quando você vê os carrinhos, porque energia de ativação é o movimento do carrinho aqui de A até chegar a B. Quando ele chega aqui, que é o nosso complexo ativado na química, olha a descida do nosso carrinho até chegar nesse ponto C, que é o final da reação. Então olha a velocidade que ele vai descer. Então a gente chama a velocidade média da sua reação no ponto C. O ponto máximo de energia, onde o carrinho é o topo, onde o carrinho está paradinho, na química, é o movimento, a energia que você gasta, que tem maior no topo do seu gráfico. Então, a energia gasta maior é o complexo ativado. E aqui no ponto A, é a energia que você gasta para começar. Então, esse movimento de A até chegar em B, chama-se energia de ativação. É a energia que as moléculas dos reagentes têm que passar para poder formar o produto. E o complexo ativado é o estado intermediário entre o reagente e o produto, e é o estado de maior energia em uma reação. Efeito dos catalisadores nas velocidades das reações. Então, um outro fator. Acabamos de comentar sobre a temperatura, agora vamos falar sobre o catalisador. Catalisadores são substâncias que aumentam a velocidade da reação sem ser consumida durante o processo. É interessante você prestar atenção na ação do catalisador. Agora, catálise é o aumento de velocidade de reação provocada pelo catalisador. Então, temos o exemplo de um catalisador muito comum na saliva, que é a amilase salivar. A amilase salivar é um catalisador. Por quê? Porque ele aumenta a velocidade de uma reação que é a nossa digestão. Então, a gente pode falar que a digestão começa na boca com a ação dessa enzima, que é um catalisador que vai quebrar as moléculas de amido dos nossos alimentos em moléculas menores ainda, em glicose, por exemplo. Olha que interessante. Se você pegar uma porção de maisena e colocar na pontinha da língua, se você esperar um pouquinho a saliva, a você ensalivar, você ficar com bastante saliva na boca, a produção da saliva, você vai notar que aquele pouquinho de maisena que você colocou na ponta da língua vai começar a ficar um pouquinho mais adocicada. Então, é a ação da amilase salivar quebrando as moléculas de amido em moléculas menores ainda, que é o açúcar, que é a glicose. Por isso que você sente aquele gostinho adocicado. Muito legal de observar. E dá para você relacionar com o efeito dos catalisadores. Então, observando um exemplo, um gráfico na química, a gente tem logo abaixo
exemplos de catalisadores e um gráfico. Os catalisadores, os metais mais utilizados, podemos citar como cobalto, níquel, paládio, platina, também óxidos metálicos, como óxido de alumínio, alguns ácidos, algumas bases e enzimas, que é essa que eu acabei de comentar com você. E observando o gráfico, a gente tem um gráfico mostrando para você uma reação ocorrendo com catalisador e sem catalisador. Muito interessante você observar que a energia de ativação da reação com catalisador é menor que a energia de ativação sem catalisador. Então, olha, quando você usa catalisador, a energia de ativação é menor. Quando você não usa catalisador, a energia de ativação é maior. Essa reação você pode observar pelo gráfico, que é uma reação endotérmica. O gráfico anterior, a gente tinha mostrado para vocês uma reação exotérmica. Essa agora é uma reação endotérmica. Conclusão importante que essa figura mostra, que eu achei muito interessante, é que o catalisador ele não influencia na variação de energia, no ΔH da reação. Ele age na reação direta e também age na reação inversa e não altera o rendimento da reação. Então, nesse primeiro gráfico, antes da figura, você está relacionando a quantidade de produto com o tempo. Então, você vê na linha pontilhada com catalisador e na contínua sem catalisador. Então, você vai chegar no mesmo lugar, né? Sempre com catalisador ou sem catalisador. Só que com catalisador, você vai chegar mais rapidamente, você vai gastar menos energia. E olha que interessante essa figura do carrinho saindo do ponto A para chegar no ponto B. Ele tem dois caminhos, um caminho mais rápido e um caminho mais longo. O caminho mais longo você vai gastar muito mais energia para chegar. Agora, esse momento aqui mais rápido, você vai gastar menos energia. Muito interessante essa figura. E fica fácil de você relacionar, muito fácil.